Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. A mensagem de hoje é a segunda de 4 sobre os cânticos do servo, do livro de Isaías. No final da mensagem de hoje, darei a resposta à pergunta 940. Agora, se você tiver a sua Bíblia em mãos, seria interessante abrir, e hoje vamos ver em Isaías capítulo 49, o segundo de 4 cânticos do servo. Esses cânticos falam sobre o Messias, o Cristo, olhando para Jesus. São profecias cumpridas em Jesus, e várias citações no Novo Testamento mostram que realmente falam sobre ele. E desta forma, nós aprendemos coisas importantes sobre Jesus e seu trabalho. E especificamente olhando hoje para o segundo dos cânticos, fala sobre a missão do Messias. Vamos ler esse segundo cântico em Isaías capítulo 49, do versículo 1 ao 6. Escutem, terras do mar, e vocês, povos de longe, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse, você é o meu servo, você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Mas eu disse, tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. Todavia, o meu direito está diante do Senhor, a minha recompensa está diante do meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre, para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele, porque sou glorificado diante do Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Quando olhamos para esse texto, pensando na missão de Jesus, do Messias, observamos, primeiro, o aspecto universal da sua missão. Ele começa dizendo, escutem terras do mar. E no final diz que não é suficiente só salvar o povo de Israel, que a missão dele seria também salvar os gentios e servir como instrumento do seu Pai, no caso, como Salvador desse povo. Mas quando pensamos sobre Jesus como Salvador, não podemos ignorar o que diz aqui sobre o papel dele como juiz, aquele que traz um castigo. Ele fala que tem na sua boca uma espada aguda. Isso nos lembra da descrição de Jesus em Apocalipse, capítulos 1 e 2. A espada de 2 gumes que vem da sua boca. E o servo fala até do seu trabalho frustrante, porque, de fato, ele seria rejeitado por muitos, mas ele é glorificado por Deus, para ser exaltado sobre judeus e gentios. Jesus veio para cumprir exatamente esta missão, para ser luz para os judeus e para os gentios, as nações, para oferecer a salvação para o povo de Israel, na restauração daquele povo, como também para os outros povos, trazendo a reconciliação com Deus. Graças a Deus, Ele é a nossa paz, que traz para nós essa reconciliação com nosso Pai. A pergunta 940. Por que ninguém deveria se deixar abalar pelas tribulações? Alternativas. A. Porque as tribulações são apenas ilusões e não machucam de verdade. B. Porque quem tem fé nunca passa por nenhum tipo de sofrimento. C. Porque os próprios cristãos sabem que foram designados para isso. Ou D. Porque o pensamento positivo é a chave para superar as provações. Todas essas ideias circulam hoje em dia, mas a resposta certa é a alternativa C. Porque os próprios cristãos sabem que foram designados para isso. Nós encontramos na linguagem do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3.
a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isto. Sofrimento faz parte da vida cristã. Quem diz outra coisa está negando a doutrina da sã doutrina do apóstolo Paulo. E quem acha que é só pensamento positivo que importa, está ignorando também o ensinamento das Escrituras. Tribulações não são ilusões sem significado, mas parte real da vida dos cristãos. Pergunta 941. Verdadeiro ou falso? Davi comprou a eira de Araúna e seus bois por 50 moedas de prata para edificar ali um altar ao Senhor. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Se Deus permitir, amanhã, no próximo episódio, vamos ver já o terceiro dos cânticos do servo que encontramos no livro de Isaías, mostrando por meio de profecias a grandeza do Messias, de Jesus, e a sua missão como Salvador dos pecadores. Graças a Deus, Jesus veio para cumprir essas profecias. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.